Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2019. São 7h06. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora um Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do site Folha 1 e do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para hoje. Tempo parcialmente nublado, ao sol aparecendo quase todo o tempo, máxima de 33, mínima de 24, no momento no centro, 25 graus. A violência em Campos mata um por dia neste início de 2020. O último homicídio foi registrado na noite de ontem com um jovem de 18 anos executado a tiros. Prazo para emendas no LOA é até amanhã. Para ir para outra cidade, subsecretário de Saúde pede exoneração. E ontem, uma bênção para marcar os 42 anos da Folha da Manhã. O Monsenhor Leandro de Moraes concedeu essa bênção a diretores e funcionários. Ontem, inclusive, Dona Diva Abreu Barbosa foi entrevistada nossa aqui na Folha da Manhã, também a presença de Cláudio César Soares por telefone, mas uma presença sempre muito, um pleonasmo terrível, mas uma presença muito presente na história da Folha da Manhã até hoje, da rádio, de tudo. No estado do Rio, o PSL começou a definir as peças do tabuleiro. Pelas calçadas de Campos, a mobilidade no centro é questionada. No esporte, americano vence e fica perto de avançar no estadual. E os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. No programa conosco, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, um bom dia para você. Temos algumas matérias importantes aqui na Folha, aliás, sempre temos, mas essa da violência em Campos, matando um por dia nesse início de 2020, é um negócio meio que assustador, né, Arnaldo? Bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, já aqui com a gente, nossos entrevistados, Rafael Pedra, Luana Amaral, representantes do SESC, a gente vai estar falando sobre o início da programação de verão. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Uma semana que está corrida, né? A gente fechando o caderno, fechando tudo. Tive um probleminha ontem também, por isso desculpa chegar atrasado ao estúdio, mas chegamos a tempo. Essa manchete, né, ela vem se desenhando desde os primeiros dias, né? Desde o dia 2, dia 3, já está quase chegando ali a um por dia, mas aí passa um dia e cai um pouquinho esse índice, felizmente, mas agora chegou aí a essa média de um por dia, um homicídio por dia, uma média muito ruim. Nós saímos de um 2019 com índices positivos de segurança pública, com a recuperação aí da sensação de segurança na cidade, sobretudo com a redução no número de homicídios. Já falei aqui, mas não é nada concreto ainda, mas tenho a percepção de que Campos sai nesse ano de 2019 daquele ranking tão ruim das 50 cidades mais violentas do mundo, que a cidade está ali desde 2016 entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Agora Campos deve sair desse ranking, mas o começo de 2020 está sendo um começo negativo para a cidade. Extremamente negativo. Um homicídio por dia é uma marca muito ruim numa cidade que tem menos de 600 mil habitantes, segundo o IBGE. Ontem também foi dia do primeiro café comunitário, café de segurança pública, no 8º BPM. Ações de segurança foram discutidas, mas a cidade precisa avançar nesse sentido, né? Não pode, e sobretudo, Marco, é bom a gente lembrar, esses homicídios estão acontecendo na área de Guarulhos. E nós estamos em um período que o campista tradicionalmente deixa a cidade, né? O
campista vai para as praias, seja ela do Farol, que é a praia de Campos, seja São João da Barra, seja São Francisco, Quissamã, Guarapari. Normalmente o campista sai da cidade, não é um momento que a cidade está cheia. A cidade tem muita gente fora. As pessoas teoricamente o estresse é menor, né? Teoricamente tem menos pessoas circulando, né? Então, teoricamente é um momento de violência com a cidade com menos habitantes ainda. Se fosse fazer um censo agora, se o IBGE tivesse uns 300 mil. Pois, não sei se 300, mas... Menos de 500 certamente. Com certeza. Né? Menos de 500 com certeza. certamente. Então, é um índice muito alto de violência. É claro que é bom a gente lembrar, como a maioria dos crimes acontece na região de Guarulhos, muitos deles estão vinculados ao tráfico de drogas, que é o grande problema que tem que ser resolvido. Aquela região tem divisão de facção, mas esse último aí, por exemplo, foi aqui no IPS. Foi um jovem de 18 anos, uma emboscada, ali na Arthur Bernardes com o Dr. Beda, um jovem de 18 anos. Gente, quase do lado da minha casa. Pois é, ontem à noite, 8 horas da noite, né? Por volta de 8, 9 horas da noite. Nossa equipe, a gente estava fechando, a minha manchete era, eu fiquei o dia inteiro trocando a manchete, o mais quente era a violência, a minha manchete era que Campos mata quase um por dia no início de 2020. Interessante, Arnaldo. Quando foi fechar, e ontem eu tive, como eu falei, tinha um probleminha, tive que ir a médico, enfim, quando saí, voltei, já não era mais quase um. Era de fato. Um por dia. Agora, nessa época do ano, o tipo de ocorrência era outra. Há uns anos atrás era furto à residência. Furto à residência. As pessoas deixavam, então já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com muita gente e tal, mas não tinha violência. Exato, não? Porque todo mundo, teoricamente, a maior parte da população está fora da cidade, como a gente falou. E quem não está fora... violência moral, né, mano? Está curtindo uma folga, tem menos movimento na cidade, mas dessa vez, infelizmente... Agora, vale lembrar também que em janeiro do ano passado o índice de homicídios foi alto e isso foi, digamos que, corrigido ao decorrer do tempo. Né? Foi até quando houve a mudança, o coronel Ibiapina chegou, porque tinha experiência em batalhões mais complicados, depois veio o Luiz Henrique, que é o atual, mas... a gente espera que a polícia possa encontrar aí estratégias, e ontem isso foi debatido nesse encontro do Conselho Comunitário de Segurança, para que possa solucionar isso. Não pode uma cidade do Porto de Campos todo dia estar estampando um homicídio na capa do jornal. E é o que está acontecendo, pelo menos até agora, né? Pelo menos nesses primeiros... Nós vamos para o 9º dia, mas nos primeiros 8 dias de 2020, 8 homicídios, um índice muito alto mesmo, é preocupante. Pois é. Agora tem outra manchete aqui, o Arnaldo, que me incomoda profundamente e que vocês tocaram muito bem nesse ponto, que foi essa matéria sobre as calçadas. A mobilidade do centro da cidade está sendo questionada. Não, o centro da cidade um negócio terrível. Tem uma coisa que é incrível, né? E aí a gestão passada, não querendo aqui defender a gestão atual, que problemas não faltam também na gestão Rafael Diniz. Mas tem uma coisa incrível que sempre me chamou a atenção em Campos, desde que eu cheguei para trabalhar, porque na porta da Folha tem isso. Tem aquele piso tátil, né, que chama para deficiente visual, que leva o deficiente visual para o poste. Ele bate de frente com o poste, no desvio do poste. É genial isso. É uma coisa de arquitetura que precisa ser estudada realmente, né? Então já tem todo esse problema daqui. Tem outra coisa que Campos acontece, que não existe padrão de calçada. É uma calçada mais larga, calçada mais curta, você não tem onde passar. Tem também o uso irregular, e a gente recebeu aqui há pouco tempo o Vitor Montalvão, foi na semana passada, no dia 2, né? O Vitor Montalvão, que é superintendente de postura, e fala sobre a atuação sobre isso. A ocupação irregular de calçada. As pessoas vão lá, colocam não precisa trabalhar, acho que todo mundo tem o direito de trabalhar e precisa trabalhar. Precisa buscar alternativa para se livrar dessa onda de desemprego que o país vive aí, sobretudo nessa recessão econômica que vem se acentuando desde 2014 e que a gente espera que 2020 passe de vez, e 2019 deu indicativos de que isso pode acontecer agora em 2020. Mas as pessoas ocupam irregularmente. Outra coisa o próprio morador vai ali e coloca alguma pedra, alguma coisa para que ninguém estacione. Outro erro é do próprio motorista que estaciona na calçada, a calçada é pedestre. E está toda quebrada, né? Aquela obra que também já não serviu para nada. Que foi feito, né? Que prepararam tudo para... Porque não tem mais cabimento esse cabeamento por cima. Porque chegou um ponto que é tão pesado, é tão feio. O centro tem prédios tão bonitos aqui em Campos e que deveriam ser protegidos em relação a isso.
Um ano e pouco atrás tivemos um incêndio ali na esquina, ali perto do Tchá-Tchá-Tchá, né, do Xaxaxá ali. Tivemos um incêndio ali, tipicamente causado pelo aquele emaranhado de fios. Esse emaranhado de fios é uma coisa que não tem solução. Não tem solução. A cada dia surge uma nova empresa de internet que vai ali e coloca mais um fio, aí vai puxando mais uma, vai puxando mais um, e aquilo vai se embolando, e ninguém tem solução nenhuma. E essa questão do centro de campos é uma questão até que acho que eu vou pedir para voltar a pautar no final de semana, sobretudo fazer uma matéria maior, para ver como ficou isso. Porque existe um TAC com o Ministério Público lá em 2009, 2010, 2011, não tenho certeza agora de quando que é o TAC, inclusive, por isso eu realmente vou pedir para apurar novamente, para concluir isso, e a gente não sabe se ficou por isso mesmo, se foi parte de dinheiro jogado fora. Tivemos avanços, né? Vamos colocar também, tivemos avanços, você que é da área de arquitetura, de engenharia, vai saber me explicar melhor que a gente reduz a velocidade, que aqui no centro você sobe, tem uma calçadinha vermelha assim para você reduzir. Ele é um redutor de velocidade natural, sem ser quebra-mola. Isso. Né? Ele inibe, é um inibidor de velocidade até pela estética dele. Sim. Agora, não pode estacionar ali. E todo mundo estaciona, caminhão estaciona. Aqui em frente à rádio, outro dia mais para frente um pouquinho, tinha um caminhão descarregando uns 20 colchões. Não, aqui na porta mesmo. Meu Deus, a rua ela não permite isso, não é proibido. Eles têm que arrumar um estacionamento e carregar os colchões. É incômodo? Tem área de carga e descarga aqui. Exatamente, aqui, é incômodo. Do lado da Rua dos Andrades. Mas tem que ser, não pode. Você não pode pegar uma rua que tem 4 metros entre as bordas, entre os curbs das calçadas, né? Ali chama sarjeta, né? Da famosa história de você estar na sarjeta. Não pode parar um caminhão de 3 metros. Não passa nem bicicleta. Aí fica fila até quase lá embaixo na Beira-Rio. Pelo amor de Deus. Você falou de quase aqui na frente da rádio, eu já vi aqui na frente. Não, na frente. Aqui na frente, que é a rua mais estreita, né? Aqui, não tem respeito, não tem nada. Aí vem um sujeito, bota o cano. Mas tem que botar o cano, porque se não puser o cano, também todo mundo estaciona, quebra o piso. Estão quebrando as tampas de gás, de instalação de gás, que são tampas que não são muito boas. Né? Essas concorrências, né? Faz a concorrência, depois bota o mais barato. Quebra, aí fica aberto, daqui a pouco vai ter uma explosão, vai morrer alguém. Sabe? Agora, seria interessante, eu vou até sugerir, uma pessoa que é muito, muito ciosa das coisas do centro, que é o Eduardo Chacur, que foi presidente da Carjopa um bom tempo, né? E o próprio Chicre, Luiz Carlos Chicre, esteve aqui. Eles participaram da solicitação dessa obra. Eles pediram muito na então prefeita Rosinha para que fizesse a obra e ela fez. Do centro. E como eu falei aqui, não podemos dizer que não aconteceu nada. Não, aconteceu. O Xaxaxá é um ponto importante, por exemplo. Claro que é, histórico ali da reunião. A revitalização ali foi interessante. De encontro. Essa questão desses redutores que eu coloquei aqui também. Temos avanços, mas faltou muita coisa. Você falou a questão do cabeamento que seria subterrâneo, né? Tirar os fios suspensos. Em alguns trechos começaram a ser feitos, mas depois parou. É esse mau uso do recurso público que a gente tanto critica. Você investe, faz uma licitação, paga essas parcelas, há um planejamento orçamentário para que se pague isso até o final, e no meio do caminho isso se perde. E aí? Pagou tudo? Não pagou tudo? Aferiu-se o que pagou realmente é o que o município, investiu? É dinheiro nosso, é dinheiro da população de forma geral, é dinheiro do contribuinte. Aí eu não sou campista, todo mundo sabe disso, estou cansado de falar de onde eu sou aqui, todo mundo sabe que é da cidade aqui do lado, mas eu sou contribuinte aqui também, eu pago IPTU aqui, eu compro no comércio local, então é meu dinheiro também, é o de todo mundo que está aqui, de todo mundo que está ouvindo a gente. É um desrespeito. Essas obras que não terminam, e o pior, o governo seguinte, seja ele de quem for, tem que investir de novo, porque como é uma obra que não é concluída, ela gera mais despesas para a próxima gestão. A tubulação que foi toda colocada para passagem de cabos e tal, ela provavelmente, quando eles começarem a tentar fazer alguma coisa, se começarem, vão ter que fazer uma concorrência, tipo um roto-router da vida, para desentupir tudo, porque essa altura do campeonato já está tudo entupido, cheio d'água, já não... Sabe? Olha, eu me pergunto assim, quando que eu vou ver uma geração, porque eu já estou com 3 gerações, já tenho neto.
Quando que eu vou ver uma geração realmente lutar aquilo que você fala, Arnaldo, lutar pelos seus direitos e simplesmente falar, não é meu dinheiro, como não é seu dinheiro? Você falou. É impressionante como as pessoas não se importam, não fazem movimentos, passeatas por umas besteiras, por umas bobagens, umas coisas que não tem. Quer dizer, outras são importantes, mas tem tanta coisa que não quer dizer nada que eles fazem passeata e num negócio desse ninguém se movimenta. Pois é. Só pra gente não deixar de comentar alguns outros assuntos, Marcos, já são 7h20 aí no nosso Pois é. Nosso computador principal, o pessoal está aqui esperando para a gente bater um papo sobre a programação do Sesc. Temos alguns itens importantes aí. Um é esporte, que o americano venceu. O americano venceu e, por incrível que pareça, é o segundo colocado da seletiva. Parecia que não ia brigar para avançar no estadual, ia ficar ali no famigerado grupo X, esse grupo que a gente não entende como que a FERJ ainda mantém isso no esporte, mas o americano venceu ontem, chegou a 7 pontos, é o segundo colocado, o primeiro colocado é a Portuguesa com 10, dificilmente a Portuguesa perde essa vaga, e depende das próprias pernas, não depende de ninguém para avançar para a próxima etapa do estadual, que é o estadual de fato, né, onde estão os grandes clubes, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, o estadual de fato. Não só esse, como a gente chama de famigerado Grupo X, desse regulamento esdrúxulo da FERJ. Então, falta pouco aí para o americano, joga no sábado. Vê a tabela aí para mim, Marco, por favor, na página 8. Qual é o adversário do americano no sábado? Mas o americano precisa, vencendo, está avançando. No sábado agora que você diz. Isso, aí na tabela tem todos dia os 8, sábado dia 11, Friburguense e Americano, às 15 lanterna, horas. Né? Friburguense tem apenas um ponto. Friburguense é o lanterna, um ponto. Da seletiva, quer dizer, existe uma chance muito grande do americano, que só está atrás da Portuguesa, só 3 pontos. Uma vitória garante a participação, já joga o americano para 10 pontos. E é uma partida que, no papel, a gente sabe que futebol é jogo jogado, né? Mas no papel, o americano tem tudo para vencer. Exatamente. O americano está aí, precisa só da vitória. A vitória garante um empate, aí depende de uma combinação de resultado, e aí é complicado, porque o Portuguesa joga com o Macaé tem 6 pontos, e uma vitória do Macaé não tira a liderança da Portuguesa. A gente sabe como que as coisas acontecem nessa matemática. Então, é melhor o americano se garantir vencendo o jogo e pode avançar aí para a fase principal do estadual. Esse é um assunto que a gente precisava abordar. Um outro assunto que a gente precisa falar antes da gente ir à entrevista é a questão do Ciprozep, que aciona mais uma vez o Ciprozep, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Campos, que aciona o Judiciário mais uma vez. De que forma? O Ciprozep quer os 25% do salário de dezembro de imediato, não vai esperar esse parcelamento que a Prefeitura propôs, que é de pagar os outros 25% em fevereiro do salário de dezembro. Lembrando que o Ciprozep conseguiu na Justiça pelo menos 50% do 13º salário em dezembro, que a Prefeitura queria pagar em fevereiro, de fevereiro a maio, né, desse ano de 2020. E mais uma vez que o Ciprozep pede nessa ação civil pública é que o prefeito seja afastado. Ontem eles deram entrada nessa questão, está na vara de Fazenda Pública. Isso vai ser distribuído ainda. Agora a gente tem o número do processo, que eles mesmos divulgaram. A gente vai estar acompanhando para ver para qual juiz vai ser distribuído, qual vai ser o procedimento do Judiciário. O município alega não ter recurso para isso, mas o Ciprozep diz em sua peça que basta o Judiciário tomar uma decisão que aparece dinheiro nas contas da Prefeitura. Não é bem assim, né? Não é bem assim, pelo menos no meu ponto de vista não é bem assim, mas eles cumprem a decisão. Só que, como eu falava desde o início, quando saiu essa decisão do Ciprozep, para pagar o 13º, a folha de dezembro ia ser prejudicada. É matemática, né? É dinheiro que sai de um lado e dinheiro que vai faltar do outro. Falta de planejamento também orçamentário? Pode ser, porque a peça orçamentária que é apresentada no ano anterior, ela prevê o pagamento do servidor do mês de janeiro ao mês de dezembro, mais o 13º. Mas há de se destacar também que o município passa aí por um momento de queda de arrecadação de royalties significativos, passou de 200 milhões no ano passado com relação à previsão orçamentária, e 2020 não parece ser muito diferente. Apesar de com essa
questão macro, essa questão global, que é essa questão desses ataques dos Estados Unidos e Irã, tem a questão do Iraque, tem a produção de petróleo, o petróleo ficou mais caro, o petróleo ficou mais barato. Pode ser que venha uma parcela maior de royalties aí nos próximos meses, porque o petróleo internacional, o tipo Brent, teve uma variação no preço, mas é uma coisa muito insignificante dentro do macro de tudo que o município já perdeu na questão de royalties de petróleo. Mas vamos aguardar qual vai ser a decisão da Justiça, porque se a Justiça mandar novamente o município pagar os 25%, tem que cumprir. Vai ter que dar um jeito de cumprir, ou o prefeito vai sofrer sanções, caso seja esse o entendimento do juiz responsável pelo caso. Bom, então são 7h25, nós vamos agora a um pequeno intervalo, e aí sim um assunto bem agradável, bem legal de se ter. Bem mais agradável leve, de todos esses que a gente falou. Todos esses que a gente falou, exatamente. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.